Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Olá, boa noite! Bem-vindos a mais uma aula live aqui na nossa quarta-feira. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a professora Wanda, professora das aulas lives de Sociologia e de Filosofia. Para quem já assistiu a nossa aula aí, né, há pouco tempo atrás, já me conhece, bem-vindos de volta. Né? Vamos começar em mais uma aula live, lembrando sempre dos nossos recadinhos de sempre, que quem está chegando agora tem que se habituar também com os nossos costumes aqui, os nossos recados importantíssimos. Primeiro, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo para essa aula chegar a mais pessoas que, assim como vocês, também precisam terminar os estudos, né? Começar aí esse ano de 2024 realizando sonhos. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder as nossas aulas. Toda quarta-feira a gente está aqui com conteúdo quentíssimo, novíssimo para vocês, tá bom? Então, curte a nossa aula, se inscreve no nosso canal, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que às vezes a escola tem algum recado importante para vocês nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de sempre manter o contato, né? Então segue aí a página da sua escola no Facebook, no Instagram,
no Telegram. A gente tem um aplicativo também, onde vocês conseguem ter um conteúdo extra para estudar, né? Então tem umas aulas mais curtinhas lá, exercícios que são corrigidos na hora para você treinar em casa, no ônibus, indo para o trabalho, naquele tempinho que dá. Vocês conseguem fazer o exercício e é ótimo que já consegue medir as disciplinas que vocês têm mais dificuldade e que precisam se dedicar mais, não é mesmo? E não se esqueçam, pessoal, que as nossas matrículas estão abertas. Então, se você aí que já fez a sua matrícula, mas conhece aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa que precisa começar esse ano com o pé direito, indica a nossa escola, pede para ir lá e fazer a sua matrícula, que estão abertas e as aulas já começaram. Então, não pastela não, já corre aí para fazer a sua matrícula, tá bom? Não se esqueçam também de qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a secretaria da sua escola, garanto a vocês que lá tem um conteúdo ótimo, né? Um pessoal treinadíssimo para tirar todas as suas dúvidas. E não esqueçam também que além das nossas aulas lives, nós também temos as nossas aulas presenciais. Então, vocês podem aí entrar em contato diretamente com o professor, tirar aquela dúvida que surge pontualmente durante a aula, trocar uma ideia com o seu colega que está ali na mesma situação que você, aí dá até uma baixada na adrenalina, né? A gente encontrar colegas aí que a gente pode trocar experiências, trocar essa ansiedade pelo diploma, pela tão sonhada vaga naquele emprego que você está almejando, num concurso público, num curso técnico, enfim. Garanto a vocês que quem puder assistir às aulas presenciais não vai se arrepender, tá bom? Então, dadas boas-vindas aqui para vocês, vamos começar aí mais uma aula de sociologia. Hoje, agora aqui no nosso próximo slide, a gente já vai começar recapitulando aí, né? Eu sei que muitos dos nossos alunos, alunas, às vezes nem teve contato com essas disciplinas, a sociologia e a filosofia, que são disciplinas cobradas no ensino médio. Então, hoje, a gente vai começar, né, da base da sociologia. Vamos entender um pouquinho como essa disciplina surgiu, por que ela é tão importante, que é cobrado nas escolas, nas provas que vocês vão realizar e do que se trata essa disciplina. Então, para começar, pessoal, o que é a sociologia? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, o que é a sociologia, quais são os seus fundadores e, é claro, fica até o final da nossa aula live para a gente fazer um exercício aqui quentíssimo, que são exercícios selecionados e que costumam cair naquela provinha que você está se preparando aí para fazer. Então, vem comigo. A sociologia surgiu na primeira metade do século XIX. Ou seja, a gente está falando de uma disciplina que surge principalmente na Europa, né, no continente europeu, no Ocidente. Nesse período, vocês vão ver aí, inclusive nas aulas de história, estavam pipocando revoluções, né, mudanças no sistema que já estava consolidado. Então, essa passagem, né, para da Idade Média para a modernidade, a gente tem as revoluções que são chamadas revoluções burguesas. Vocês já ouviram falar delas? Eu vi que o pessoal aqui já está online no chat, né? Então, já vão dizendo aí, você já ouviu falar sobre revoluções burguesas? A gente tem revoluções burguesas que a gente estuda na escola, né, e que já fica uma das primeiras que a gente pensa, que é principalmente, inclusive, a Revolução Francesa. Essas revoluções, chamadas de revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, mudaram drasticamente a forma como a sociedade se organizava na Europa. Isso traz consequências, inclusive, para todo o Ocidente. Com essas revoluções, essas transformações, elas passaram a ser, sobretudo, transformações econômicas, mas não só transformações econômicas, porque essas transformações que ocorreram por conta das revoluções mudaram também a forma de vida das pessoas. Veja bem, se na Idade Média os trabalhadores eram principalmente trabalhadores que se localizavam no campo, trabalhadores do campo, com o surgimento das indústrias, que foi possibilitada aí por essas mudanças, como a Revolução Industrial, há uma migração, um processo de mudança
dessa população, que vai se chamar população operária, né, o proletariado, como a sociologia diz, os trabalhadores começaram a se organizar e a morar, inclusive, não mais no campo, e sim em volta das indústrias que começavam a se formar depois dessas transformações, dessas revoluções. Isso fez, pessoal, com que surgissem os primeiros, chamados primeiros burgos. Por que primeiros burgos? Primeiras cidades. Os burgos, onde se concentrava também o comércio, foram chamados, né, os caras que trabalhavam no comércio, de burgueses, por se concentrar nisso que se chamava de burgos, que nada mais é do que as cidades, do modo como a gente conhece hoje. Com essa mudança, a gente tem, então, o surgimento das cidades. As revoluções industriais, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, elas também foram importantes para que esse novo modo de vida se transformasse. Então, aquilo que a gente estudou lá em história, puxa aí na memória, no feudalismo, Idade Média, toda aquela organização da sociedade que a gente tinha dentro desse período se transformou com essas revoluções. E agora a gente tem essa organização das cidades. Com a cidade surgindo em volta das indústrias, novos problemas começam a surgir, né? Então a gente tem transformações não só econômicas dos caras que trabalhavam no campo e passaram a trabalhar nas indústrias. A gente também tem transformações políticas. Por quê? Porque essas revoluções, elas também ocasionaram mudança política, né? Lembra-se que na Revolução Francesa, qual era o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. A Revolução Francesa destronou, ou seja, tirou do trono aqueles que eram chamados de reis, rainhas, cabeças rolaram, não é mesmo? Lembra aí da sua aula de história, dos filmes antigos. Os reis e as rainhas deixaram de existir com essas revoluções. E aí o povo, a população, começou a fazer parte também da política, que antes era concentrada somente na monarquia, né? Nessa estrutura dos reis e rainhas que antigamente eram os caras, o sangue real, era justificado como pessoas escolhidas de Deus. Quando esses caras, né, que antes eram os burgueses, os primeiros comerciantes, falam, aqui não, a gente não vai passar fome enquanto toda a riqueza e todo o ouro fica concentrada aí na nobreza, na monarquia, e começam à força, né, lutar para que houvesse uma mudança na sociedade, a gente também tem mudanças políticas, junto com o surgimento das indústrias. E também revoluções e mudanças culturais. Vejam bem, uma cultura que estava localizada, que o seu modo de vida estava totalmente vinculado com a vida no campo, agora com as novas revoluções começou a se localizar uma cultura voltada para a organização de vida em meio ao surgimento das indústrias. Isso faz com que todas essas transformações e esses acontecimentos criem uma impressão generalizada de que a Europa começa a viver um alvorecer, um surgimento de uma nova sociedade. Então vejam quantas mudanças para a gente pensar e para a gente analisar que possibilitaram o surgimento da sociologia. É a Revolução Burguesa, que são elas a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a mudança do poder concentrado na monarquia, nos reis, nas rainhas, que foi tomada à força pelo povo, né, pelos trabalhadores, pelos camponeses, junto com os primeiros comerciantes, os chamados burgueses, e toda essa massa começa a ter um novo modo de vida. Esse modo de vida passa a ser atrelado ao campo, como era antigamente? Não. Passa a ser atrelado a uma vida voltada para a indústria. Isso faz com que na Europa surjam o que a gente chama hoje de cidades. E a sociologia surge aí, pessoal. Essa disciplina, ela tem como principal elemento de estudo o comportamento dos indivíduos nessa nova sociedade, que é uma sociedade que vai ser chamada de uma sociedade capitalista. Vejam bem, a sociologia surge junto com o sistema capitalista.
O sistema capitalista não é só um sistema econômico, ele também é político e cultural. Ou seja, ele também vai transformar a forma de se pensar, de se agir, a cultura, a política e esse novo mercado de trabalho que começa a surgir com as organizações das indústrias. Então, a gente dá uma olhadinha aqui na nossa lousa digital. Nesse momento também é importante você que está começando agora, se possível, né, ter um bloquinho de notas, um caderno para ir anotando os pontos, que aqui o nosso tempo é curto, mas lembrem-se que essa aula live vai ficar gravada. A gente está aqui conversando ao vivo, mas vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, lembrem que a sociologia, essa disciplina, ela surge, né, enquanto forma de conhecimento, ciência que vai tentar entender quais são os problemas dessa nova sociedade, né, dessa nova organização política, social e cultural, ao entorno agora não dos reis, das rainhas, da monarquia, e sim da indústria. Então, isso faz com que essas revoluções, essas transformações na sociedade, aí a gente está falando de uma sociedade europeia, né, ocidental, que a nossa sociedade também tem consequências dentro de toda essa construção, dos dinamismos, das mudanças que vão haver surgindo esse novo sistema. Então, bora para o próximo slide para a gente ir entendendo um pouquinho mais sobre esse conceito de sociedade. Então, vejam bem, se a sociologia ela surge para entender os problemas dessa nova sociedade lá no século XIX, o que é, professora, sociedade? Como assim sociedade? Um dos conceitos abordados pela sociologia, pessoal, importantíssimos para essa disciplina, é o conceito de sociedade. A sociedade, ela surge com essas revoluções, justamente que eu já estou aqui introduzindo a vocês, principalmente como uma força revolucionária desenvolvida pela ação social do homem. Então, a partir do momento que esses caras, lá na transição da Idade Média, no século XIX, começam a perceber que eles têm poder de juntos mudar o rumo da sociedade, de transformar a sociedade, eles percebem que eles não são indivíduos soltos, que o conjunto desses seres é um conjunto não só individual, mas um conjunto social que transforma. A partir do momento, por exemplo, que a população francesa entendeu que enquanto a maior parte do povo, os trabalhadores do campo, os comerciantes estavam passando fome, enquanto reis e rainhas, príncipes, né, os caras que estavam lá no topo da pirâmide, junto com o clero, estavam vivendo em cima de ouro e riquezas, o que eles fazem? Né, existem filmes, né, diversas séries, inclusive na Netflix hoje, que trabalham esse tema. Eles começam a pegar em armas, né, e falar, a gente vai mudar essa sociedade, nem que seja a força. Isso é o que se chama de revolução, porque muda todo o sistema de organização da sociedade. E aí o que aconteceu? Cenas trágicas, né, que fizeram com que a gente surgisse na sociedade da qual a gente chama hoje de sociedade capitalista, né? Os reis, as rainhas, a monarquia, que não aceitava essa mudança da sociedade para que se colocasse uma sociedade mais justa, tiveram as suas cabeças decapitadas, não é mesmo? Cabeças rolaram para que possibilitasse o surgimento de uma nova sociedade. Isso tem a ver com essa ação social de que seres, indivíduos unidos, formando um grupo social, têm um poder de transformar não só de modo social, mas também político e econômico. Então, a sociedade, em seu significado literal, assim como eu trouxe aqui na nossa lousa digital, que você também está acompanhando aí da sua casa, do seu computador, do seu laptop, do seu celular, ela tem a ver com uma composição de seres livres e independentes que se relacionam por contratos para as trocas de mercadoria e que, a partir do momento em que houve essas revoluções, passaram a ser trocas não só de mercadoria, mas também baseadas em atores econômicos. Olha aí o surgimento da indústria, né? O que a gente, dentro da indústria, nessa nova sociedade, a gente precisa vender para conseguir ter um retorno e se manter nessa sociedade?
Se você é um trabalhador, como a maior parte da nossa população, você precisa vender a sua força de trabalho. Não é assim que funciona? Então, bom, eu aqui consigo trabalhar fazendo tal coisa. Eu vou vender o meu tempo para essa indústria agora, ela vai me retornar em dinheiro para eu me manter, para eu comprar alimentos. Então, são trocas, vejam só, não apenas de mercadorias. Como que eu faço para trocar essa mercadoria? Eu preciso trabalhar. Eu preciso vender a minha força de trabalho. Por que força de trabalho? Porque eu preciso ter força para trabalhar, né? Eu preciso vender a minha força de trabalho para dentro desse tempo que eu trabalhar para a indústria, eu recebo em troca uma quantia de dinheiro. Porque com essas revoluções, a gente não está mais naquela sociedade do escambo, da troca. A gente passa agora a se movimentar pela questão econômica, também política e social. Então, esses seres que agora, após essas revoluções, passam a ser livres para escolher, inclusive aqueles que vão agir de forma política, né, os políticos, passam a vender, inclusive, também a sua força de trabalho. Então, a gente tem nessa nova sociedade contratos sociais. Olha, você me contrata, que eu vou trabalhar de acordo com a proposta que você está me dando, em troca de X dinheiro, em troca de um salário. Então, essa sociedade, agora, a chamada sociedade capitalista, passa a ser dividida o quê? Em classes, né? Durante as revoluções, a gente teve as classes que foram as classes revolucionárias, que pegaram o poder para si e destronaram os reis e as rainhas, que foram os burgueses, os comerciantes e os trabalhadores do campo, que agora não vão ter mais o lugar no campo do trabalho e vão se concentrar em volta das indústrias, e vocês vão perceber mais para frente nas nossas aulas que vão ser chamados inclusive de trabalhadores, proletariado, operários, né? Então, a sociedade abordada pela sociologia, pessoal, ela é fundamentalmente uma sociedade europeia, que está surgindo como uma nova sociedade, né? Uma novidade, devido a essa eclosão, a essa explosão de movimentos que vão ser chamados, inclusive, de movimentos sociais, onde os indivíduos vão começar a se organizar em grupos para exigir direitos, para exigir trabalho, para exigir liberdade, diferente do que era na Idade Média, né? Você aí que teve um pouco de contato já com o conteúdo de história, vale lembrar como era organizada a sociedade na Idade Média. Era uma pirâmide, não é mesmo? No topo da pirâmide estava o que a gente chama de clero. Fala aí para mim no chat se você lembra dessa aula de história. Senão a gente vai fazer aqui um resuminho para puxar na memória. No topo da pirâmide, a gente tinha o que a gente chamava de clero. O que é o clero? O clero é a organização máxima da sociedade naquele período, que era concentrado na Igreja Católica, enquanto instituição não só religiosa, mas também social, política, né? O clero eram as pessoas que eram responsáveis por orar. Abaixo do clero, a gente tinha a nobreza, que eram os responsáveis por guerrear, em busca de novos territórios, em defesa dos seus territórios. Lembra nos filmes? Tenho certeza que vocês lembram um pouquinho disso. Então, a gente tinha a nobreza. Quem era a nobreza? A monarquia. Reis, rainhas, príncipes. Lá embaixo da pirâmide, a gente tinha os camponeses, né? E logo mais tarde surgiram os primeiros comerciantes, os chamados burgueses. Esses caras, eles faziam parte da maior parcela da população, cerca de 97% da população. Só que eles chegaram em um momento que esse povo estava morrendo de fome. Por quê? Eles trabalhavam para bancar o topo da pirâmide, né? Lembrando que o clero era responsável por orar, a nobreza por guerrear. Sobrava para quem trabalhar? Os camponeses, os trabalhadores, né? E os burgueses, que eram os primeiros comerciantes que surgiam ali nesse momento histórico.
Com essa mudança, o surgimento desses movimentos, né, desses sujeitos se unindo e falando, pô, não tá certo aqui, eu só tô trabalhando para fazer com que o rei esteja lá sentado em montanhas de ouro e a gente esteja passando fome. Vamos se organizar aqui, pessoal, vamos fazer uma mudança. E aí surge o que a gente chama das revoluções. Então, no nosso próximo slide, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse conceito para a gente entender um pouco mais. Você que está perdido aí, calma que a gente se encontra. Realmente, as primeiras aulas é muita novidade, é muito conteúdo, nosso tempo é curto, mas juntos a gente consegue avançar, tá, pessoal? Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente conseguir diferenciar, porque às vezes na sala de aula, o pessoal fala, pô, professora, qual a diferença de filosofia para sociologia? Pelo amor de Deus, para mim é a mesma coisa, mesma viagem. Pessoal, a gente tem que entender a diferença para a gente, inclusive, conseguir entender essas duas disciplinas, né? Você que é meu aluno aqui, que vai me ver nas aulas de filosofia também, eu já estou te dando uma dica aqui, já anota aí no seu bloquinho de notas, que o que a filosofia vai estudar? A filosofia, ela vai estudar a forma como a sociedade pensa, que vem bem antes das revoluções, né? Em filosofia, na nossa aula de filosofia, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai trabalhar desde Grécia Antiga. A sociologia não. A sociologia é uma matéria, uma disciplina, né? Um estudo científico que vai se preocupar principalmente como a sociedade se comporta. Então, veja bem, filosofia, como a sociedade pensa. Sociologia, como a sociedade se comporta. Se comporta, como assim, professora? Como a sociedade sempre se comportou? Não. Como a sociedade passa a se comportar, principalmente com o surgimento do que a gente vai chamar de capitalismo. Então, com essa mudança, com essas revoluções que tiveram, de mudança da forma como o povo vive, de mudança como o povo age de forma política, culturalmente, na Europa após o surgimento do capitalismo. Então, a sociologia, pessoal, ela está totalmente ligada em como essa sociedade vai se comportar com o surgimento das indústrias, com o surgimento do sistema capitalista e com os problemas que passam a surgir a partir dessa organização de vida em volta não mais do campo, em volta da indústria, né? Porque vocês concordam comigo que uma qualidade de vida no campo é totalmente diferente de uma qualidade de vida na cidade? Mas a gente precisa sair muitas vezes do campo e vir para as cidades em busca de quê? De oportunidades de trabalho. Não é isso que acontece geralmente, né? Você aí, assim como eu, provavelmente em algum momento da família tem aquela história, né, dos avós, dos pais que saíram do interior, vieram para a cidade grande. Por quê? Porque precisavam de emprego, porque no campo, né, no meio rural, não tem tantas alternativas mais. Por quê? Porque as cidades começam a se organizar em volta das indústrias. Com isso, surgem diversos problemas, né? Agora, nesse retorno que a gente faz a um pensamento mais distante para entender o porquê essa disciplina surge, a gente, né, tem que fazer esse retorno para entender, pô, quando as indústrias surgiram, já tinha saneamento básico? As pessoas tinham saneamento básico em casa? Como eram formadas essas ruas, essas avenidas? Tinham ruas, tinham avenidas? Não tinham. Então, vocês vão ver em algum momento aí no conteúdo de história, por exemplo, que haviam as grandes pestes, né? Febre amarela, diversas doenças que começavam a se proliferar. Por quê? Porque ainda não tinham as vacinas, não tinham os hospitais, não tinha saneamento básico. Então, a Europa está vivendo nesse período de que, além das indústrias estarem surgindo e as pessoas estarem saindo do campo para perto dessas indústrias, as pessoas começam a adoecer. Não tinha ainda legislação trabalhista, né? A gente tinha crianças trabalhando, mulheres grávidas trabalhando. O que começou a acontecer? Muitas pessoas começaram a morrer dentro disso. Crianças não chegavam nem à sua fase adulta,
por conta de todas esses problemas que começaram a surgir junto com esse novo modo de vida. E aí a sociologia vai ser essa ciência que vai tentar entender por que esses problemas estão surgindo e como a gente faz para melhorar todas essas questões. Então, por se tratar de um novo sistema de produção, as relações sociais, ou seja, a forma como as pessoas vão se relacionar dentro desse período, dentro desse sistema, vão ser base de estudo dessa disciplina, porque estão se alterando. Né? Hoje a gente já está acostumado com esse modo de vida, com o modo de vida capitalista, mas você imagina os caras que estavam lá nessa transição no século XIX de mudança de vida do campo para a vida na cidade. Então, a sociologia, com base na sua observação, vai desenvolver uma ciência voltada para entender o comportamento dessa sociedade. Então, se antes as pessoas achavam que tudo era natural, inclusive que elas deveriam servir a um rei e uma rainha com a justificativa de que esses reis e rainhas eram escolhidos por Deus, imagine agora que você pode escolher os seus próprios representantes. As mudanças que não se dão na forma cultural das pessoas se organizarem. Por esse motivo, por esse comportamento da sociedade se alterar, e esse sistema estar nascendo de uma forma diferente, com a Revolução Industrial, né, o sistema que a gente chama de capitalismo, outras questões vão surgir, né? E é assim que se alteram os sistemas, inclusive o nosso modo de pensar. É por isso que esses novos problemas que começaram a surgir, embora o capitalismo tenha trazido vários avanços tecnológicos, a gente percebe que também houveram novos dilemas para a sociedade tratar, como a questão que eu já citei para vocês, por exemplo, muito simples da gente conseguir entender, que é a formulação de um saneamento básico, né? Pô, a questão do xixi, do cocô, onde que vai se aglomerar dentro dessa sociedade, para onde que vai ir? Essas questões simples que hoje para a gente parecem resolvidas, imagine nesse momento no século XIX, né, com tudo saindo ali sem ter um tipo de tratamento da água, por exemplo, a quantidade de doenças que começavam a surgir. E aí os cientistas, os sociólogos começaram a se debruçar para tentar entender esses novos dilemas, né? Os avanços que se tinham e por que esses avanços eles não estavam dando conta de resolver esses outros dilemas. Então, esses dilemas são os pontos principais estudados pelos sociólogos, obviamente sempre a fim de contribuir com essas transformações de forma positiva na nossa sociedade. Então, vamos para o próximo slide agora. Então, pessoal, agora a gente consegue observar aqui no nosso novo slide, aí vocês estão acompanhando na nossa lousa digital, aqui não precisa gravar exatamente, é só para vocês saberem também quem são os caras que surgiram, os fundadores da sociologia. Então, para você que odeia a sociologia, é esses caras aqui que você tem que culpar, tá? Não sou eu, não. A gente tem os chamados, né? O chamado pai da sociologia, que é o Auguste Comte. O Comte vai aparecer muito nas provas de sociologia de vocês. Ele foi um filósofo francês, tá? Ele acreditava que o avanço da humanidade dependia exclusivamente dos avanços científicos. É por isso que ele era chamado de positivista, tá? Calma, tá nervoso, calma, tá nervosa, calma. A gente tem muita aula de sociologia ainda para rolar pra gente entender mais. Outros 3 caras importantíssimos na sociologia, eles são chamados de porquinhos da sociologia, que é o Durkheim, o Marx e o Weber. O Durkheim, ele foi um sociólogo francês. Então, ó, vocês vão ver aqui que Perdão, pessoal. Que a França é o palco da sociologia nesse período do século XIX. O Durkheim, pessoal, ele teve um papel fundamental no processo de independência da sociologia, de transformar uma ciência única de estudo do comportamento da sociedade. O Marx também é famosíssimo, cai a rodo nas provas.
Ele foi um pensador alemão, além de sociólogo, ele também era jurista, economicista, historiador, jornalista, e ele é influência até hoje para o pensamento do direito, da economia, da filosofia, da ciência política e da sociologia. Então é um cara que teve diversas obras, um pensamento muito vasto, não só para o campo da sociologia. E o Weber, que também foi um intelectual alemão, também jurista, economicista. Vocês percebem que esses caras aqui são só os crânios, né? Eles não eram apenas sociólogos. Eles acreditavam, né, também, principalmente o Weber, na liberdade que os indivíduos dispunham para mudar a sua realidade. Então, ação social com base no desenvolvimento humano. A gente pode perceber que o Weber ele foi importantíssimo também para diferenciar, né, o que é político, o que é religião, da religião não interferir na política, como acontecia na Idade Média, como eu disse para vocês, reis e rainhas eram escolhidos também pela Igreja Católica enquanto sinal de escolha de Deus. Então, são caras que revolucionaram o pensamento daquela época e que transformaram muita coisa também para fazer com que a gente tivesse essa sociedade mais desenvolvida nos dias de hoje. Próximo slide. No próximo slide, a gente vai perceber que esses caras, eles revolucionaram o modo de pensar e eles vão ser cobrados o seu pensamento, inclusive nos exercícios que a gente vai fazer. Pessoal, não é mole não, né? Muita coisa para aprender, muita coisa para a gente conseguir entender, mas fiquem tranquilos, que aqui na nossa aula live, aqui que é o momento de errar, tá? Chegou na prova, vocês têm que lembrar, a professora Wanda, pelo amor de Deus, me ensinou isso em sociologia, eu vou arrasar. Então, olha essa questão que eu trouxe para vocês, que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Exatamente, esse conteúdo é cobrado no Enem, é cobrado nas provas que vocês vão fazer. Então, vamos comigo ler essa questão que a gente vai responder ela juntos. A questão começa da seguinte maneira. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos independentes. Então, só por esse trecho aqui da questão, a gente já consegue entender que essa questão, ela tá, primeiro, dando a letra pra gente do quê? Do que é o capitalismo. Tá falando, agora que saiu da Idade Média, que se teve as revoluções, a gente tem um sistema capitalista e ele passa a ser organizado principalmente pela questão do mercado. O mercado, ele precisa de 3 coisas para funcionar. O trabalho, pessoas vendendo a sua força de trabalho, trabalhando para receber um salário. Esse salário ele vai ser fundamental para que as pessoas consigam comprar, fazer com que esse sistema continue rodando. Então, é fundamental o trabalho, a terra, ou seja, onde vai estar a indústria, onde vão estar os trabalhadores. E, principalmente, o dinheiro, que vai ser, a partir de agora, a moeda de troca para que esse sistema funcione. Agora vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é a alternativa A, expansão das terras comunais. Você que viu aí já alguma aula de feudalismo entende, né? O que são as terras comunais? Aquelas terras que os senhores, né, que trabalhavam de forma comunal, de forma comum. B, limitação do mercado como meio de especulação. C, consolidação da força de mercado como mercadoria. D,
diminuição do comércio como efeito da industrialização, ou E, a adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Você aí que conseguiu acompanhar a nossa aula, qual alternativa você acha que é a alternativa correta? Eu vou deixar aí um tempinho, tô vendo que o pessoal tá aqui já respondendo. Mandem pra gente alternativa A, B, C, D ou E. Qual alternativa é a consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto? Esse texto é um pouco do que a gente está falando do surgimento da sociologia, essa nova sociedade que surge com as transformações, com as revoluções que possibilitam o surgimento de um novo sistema. Então, o que é esse texto? Qual é a principal consequência desse processo de transformação? Vamos lá. A resposta correta, então, pessoal, o que a gente já pode ver aqui no próximo slide é consolidação da força de trabalho como mercadoria. Por quê? É o que eu falei para vocês durante a aula. A partir do momento que essa nova sociedade começa a se organizar, as pessoas, elas não estão mais naqueles sistemas de troca. Eu te dou uma galinha, você me dá um porco. Eu te dou... Lembra aquela balança que se tem? Olha, tal coisa equivale a tal coisa. Eu produzo uma meia, você produz uma calça, a gente troca. Não. Agora a mercadoria virou o próprio trabalho. Ou seja, você precisa trabalhar, você precisa vender a sua força de trabalho, porque quando a gente não tem mais força de trabalho, para onde a gente vai? Para o INSS, para a Previdência Social, né? A gente não tem mais força de trabalho, a gente não tem mais essa consolidação da força de trabalho como mercadoria. Dentro desse novo sistema que surge, a força de trabalho é considerada uma mercadoria, porque você está trocando horas do seu dia para produzir algo para receber uma quantidade de dinheiro em troca. Então, a força de trabalho se consolida dentro desse processo. Tá? Expansão das terras comunais não é porque a gente sabe que terra comunal. A gente não tem... A terra do cara que é dono da indústria não é a mesma terra que a minha, que eu que trabalho para ele. Então, limitação do mercado como meio de especulação, também não, o texto não está falando sobre isso nem a nossa aula. Diminuição do comércio como efeito da industrialização. Não, a industrialização não diminui o comércio, ela aumenta a questão. Se eu tenho uma indústria produzindo, eu tenho que ter um mercado para vender. Adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. É aí uma também pegadinha que dá para a gente se confundir. Mas é principalmente a consolidação da força de trabalho como mercadoria. Então, próximo slide. Outra questão aqui para a gente já ficar craque nesse conteúdo. Essa questão aqui também é uma questão que caiu em provas anteriores, tá? Principalmente no vestibular, aí, que também cobra conteúdo de ensino médio, e diz o seguinte: a fase atual de expansão do capitalismo é chamada de globalização. Ela é consequência do avanço tecnológico, especialmente da modernização do sistema industrial. As tecnologias modernas permitem um aumento considerável de produtividade, isto é, com o mesmo número de trabalhadores, consegue-se produzir mais. De forma crítica, podemos concluir que... Então, tá trazendo o conceito de globalização. O que é a globalização? São os avanços tecnológicos que possibilitaram com que a indústria se expandisse. Então, hoje, quando eu vou no mercado, por exemplo, é muito fácil eu comprar uma barra de chocolate que, às vezes, ela nem é produzida aqui no Brasil, ela foi produzida em outro país. Os meios de comunicação é um efeito da globalização. Hoje, por exemplo, eu posso vender produtos sem sair da minha casa, somente pela internet. Isso possibilitou com que houvesse uma maior produtividade, não é mesmo? Então, de forma crítica. Então, vamos entender isso de forma crítica, assim como pede a sociologia. Podemos concluir que a alternativa A produção cresce significativamente sem problemas. A alternativa B, o desemprego diminui significativamente, pois essas tecnologias são geradoras de mão de obra.
Alternativa C, a produção compensa o desemprego, justificando os meios. Alternativa D, o desemprego cresce significativamente, pois essas tecnologias são poupadoras de mão de obra. Ou alternativa E, é natural que os diversos ramos industriais venham se modernizando. Contudo, o desemprego é responsabilidade única do trabalhador que não se atualiza. Então, vamos entender essa questão de forma crítica, pessoal. Já falem aí pra gente no chat, tô vendo que o pessoal tá se manifestando. Qual alternativa que você acha que tá vendo essa questão da globalização de forma crítica? Responde aqui pra mim no chat. Lembrando que esse é o momento de errar. A gente não pode errar na prova, mas agora é errando que se aprende. A aula vai ficar gravada, vocês podem assistir quantas vezes quiser. É um conteúdo novo, então é normal às vezes dar uns nó na nossa cabeça. Vamos lá. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa D. O desemprego cresce significativamente, pois essas tecnologias são poupadoras de mão de obra. Vamos entender aqui você que errou a alternativa. O que está dizendo A? A produção cresce significativamente sem problemas. A produção cresce, mas não há problemas, né? Você que é aí trabalhador da indústria, a gente não está vendo hoje as questões aí ligadas às IAs, inteligência artificial. A gente não percebe que dentro da indústria há uma grande massa de trabalhadores que às vezes perdem os seus postos pelas máquinas. Esse não é um problema que a nossa sociedade precisa entender? B, o desemprego diminui significativamente, pois essas tecnologias são geradoras de mão de obra. Cara, se o dono da indústria coloca uma máquina no lugar de um trabalhador para não pagar os direitos trabalhistas, para não pagar o salário, o desemprego não cresce? Então, essa alternativa B não está sendo crítica nesse ponto. C, a produção compensa o desemprego justificando os meios. Não, se eu estou produzindo, mas o desemprego está aumentando cada vez mais, como que esses caras desempregados vão ter poder de compra? Né? Como eles vão se manter? Então, a produção não compensa o desemprego, até porque se eu estou produzindo em larga escala e o desemprego crescendo, como que esses caras desempregados vão comprar o tanto de coisa que está sendo produzida, percebe? Alternativa E, é natural que diversos ramos industriais venham se modernizando, contudo o desemprego é responsabilidade única do trabalhador que não se atualiza. Como que o trabalhador vai se atualizar se ele está vendo o seu trabalho sendo feito pelas máquinas de forma automática e essas máquinas tomando o seu lugar? Não há atualização que caiba nisso. E não é responsabilidade única do trabalhador, porque todos nós vivemos em sociedade. Então, todos os problemas gerados nessa sociedade são responsabilidade do quê? Do conjunto de seres livres presentes dentro desse território, como a gente viu que é o conceito de sociedade no começo da aula. Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso slide. Vamos ver aqui o próximo slide. Agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa aula de hoje. Espero que tenha surgido umas ideias novas aí. A gente se vê na nossa próxima aula de Sociologia. Uma boa noite e um beijo para todos e todas.